Liturgia do dia 13 de agosto de 2022, sábado da 19ª semana do Tempo Comum. Memória de Santa Dulce dos Pobres. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: que provérbio é esse que andais repetindo em Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados? Juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, já não haverá quem repita esse provérbio em Israel. Todas as vidas me pertencem, tanto a vida do pai como a vida do filho são minhas. Aquele que pecar é que deve morrer. Se um homem é justo e pratica o direito e a justiça, não participa de refeições rituais sobre os montes, não levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, não desonra a mulher do próximo, nem se aproxima da mulher menstruada. Se não oprime ninguém, devolve o penhor devido, não pratica roubos, dá alimento ao faminto e cobre de vestes o que está nu, se não empresta com usura, nem cobra juros, afasta sua mão da injustiça e julga imparcialmente entre homem e mulher, se vive conforme as leis e guarda os meus preceitos, praticando-os fielmente, tal homem é justo e com certeza viverá. Oráculo do Senhor Deus. Mas se tiver um filho violento e assassino que pratica uma dessas ações, tal filho de modo algum viverá, porque fez todas essas coisas abomináveis, com certeza morrerá. Ele é responsável pela sua própria morte. Pois bem, vou julgar cada um de vós, ó casa de Israel, segundo a sua conduta. Oráculo do Senhor Deus. Arrependei-vos, convertei-vos de todas as vossas transgressões, a fim de não terdes ocasião de cair em pecado. Afastai-vos de todos os pecados que praticais. Criai para vós um coração novo e um espírito novo. Porque haveis de morrer, ó casa de Israel, pois eu não sinto prazer na morte de ninguém. Oráculo do Senhor Deus, convertei-vos e vivereis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 50. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro, um coração que seja puro, um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro, um coração que seja puro, um coração que seja puro. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro, um coração que seja puro,
não são de vosso agrado os sacrifícios. E se oferto um holocausto rejeitais, meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro, um coração que seja puro, um coração que seja puro. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O grande tema de Ezequiel 18 é o da responsabilidade pessoal. Ezequiel mostra-se pastor, teólogo, sacerdote e profeta, como que recapitula as leis do culto, as leis morais, os ensinamentos e cerimônias do templo, as reflexões deuteronômicas e as proclamações proféticas. Ezequiel mostra-se filho da tradição judaica. Para compreendê-lo melhor, temos de nos situar nos anos de exílio, após a queda de Jerusalém. Não há que procurar desculpas para os pecados próprios, nem que atribuir culpas a outros, como alguns faziam, apoiando-se em textos da Escritura, ou em provérbios, como os que o profeta cita. Cada um é responsável pelos seus atos e receberá por eles a devida retribuição. Ainda que desde o princípio se conhecesse uma responsabilidade individual, predominava o conceito da responsabilidade coletiva. Ezequiel torna-se o teórico da responsabilidade individual, contra o fatalismo dos que diziam de que vale converter-nos se pagamos as culpas dos nossos antepassados. O profeta mostra como a lei apela à responsabilidade pessoal. A salvação de cada um não depende dos seus antepassados, nem dos seus vizinhos, nem do próprio passado. Quem foi mau pode converter-se e alcançar a vida. Com relação ao Evangelho, na época de Jesus, o rito da imposição das mãos e da bênção das crianças era frequentemente usado. Faziam-no os pais, mas também os rabinos famosos, a quem se pedia a bênção. É nesse contexto que se deve entender o episódio narrado hoje por Mateus, e que não deve ser confundido com o que ouvimos na terça-feira passada. Aí tratava-se do apelo à conversão, que exige tornar-se como crianças. Aqui fala-se de Jesus. Perante o zelo dos discípulos, ele manifesta a intenção de não afastar ninguém do reino. Quando diz delas, não se refere à idade, mas quer evidenciar os que se assemelham a elas. Na antiguidade, as crianças não eram consideradas significativas na sociedade, mas Jesus faz delas privilegiadas no reino de Deus, admite-as com agrado na comunidade cristã. A atitude dos discípulos em querer afastar as crianças revela a sua falta de compreensão pelo ministério de Cristo. Jesus é aquele que acolhe os pequenos para lhes oferecer o reino. A imposição das mãos sobre as crianças e a oração é um gesto de bênção.
mas é também um sinal de que a salvação é comunicada a todos os que podem identificar-se com elas, os pequenos, os pobres, os humildes. A Bíblia apresenta-nos uma forte solidariedade na família, na tribo, no povo. Deus declara a Moisés que o seu favor sobre aqueles que observam os mandamentos se estende por 1000, enquanto castiga a culpa dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. As nossas ações incidem sobre a vida do próximo, mas Deus faz que prevaleça a incidência do bem sobre a do mal. Mas esta última não deixa de impressionar. Os hebreus exprimiam-na com o provérbio citado por Ezequiel: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficaram embotados. Por isso achavam que não valia a pena converter-se e viver na justiça, porque tinham de sofrer os castigos merecidos pelas culpas de outros. Ezequiel combate essa mentalidade, afirmando claramente o princípio da responsabilidade individual. Eu vos julgarei a cada um, diz o Senhor, segundo a sua maneira de agir, casa de Israel, oráculo do Senhor Deus. E o profeta explica que o justo, aquele que observa os mandamentos, viverá. Mas se ele gera um filho violento e sanguinário e que faz alguma dessas coisas que o pai não fazia, esse filho não viverá, apesar dos méritos do pai. De modo inverso, se um pai praticar o mal, será ele o castigado, e não o filho se for bom. E Ezequiel conclui: convertei-vos e afastai-vos dos vossos pecados, que não haja mais entre vós ocasião de pecado. Vale a pena converter-se, porque Deus é justo e não castiga quem não cometeu o mal. Essa certeza, porém, não nos há de levar ao isolamento individualista. Jesus lutou contra essa atitude e ensinou-nos a solidariedade com todos, também com os pecadores. Cristo assumiu a dor, o pecado, a desolação dos homens, na solidariedade do sacerdócio universal. Ser solidário com os pecadores, como Cristo, é procurar reparar o pecado e as suas consequências na Igreja e no mundo. Com toda a nossa vida, orações, trabalhos, sofrimentos e alegrias, é prestar a Jesus o culto de amor e de reparação que o seu coração deseja. Hoje a Igreja do Brasil faz memória a Santa Dulce dos Pobres. Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, filha de Augusto Lopes Pontes e Dulce Maria de Souza Brito Lopes, nasceu no dia 26 de maio de 1914, na cidade de Salvador, Bahia. Ao tornar-se religiosa na congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, passou a ser chamada de Irmã Dulce, em homenagem à sua mãe. Irmã Dulce era popularmente conhecida como o Anjo Bom da Bahia. Determinada e com uma fé inabalável, consagrou sua vida a Deus, servindo aos mais necessitados. Irmã Dulce andava pelas ruas do centro de Salvador em busca de doações para aqueles que não tinham dignidade e direitos reconhecidos. No ano de 1949, Irmã Dulce improvisou, no galinheiro do convento, um abrigo para acolher os doentes que eram resgatados por ela nas ruas de Salvador. No ano de 1959, um terreno foi doado para a construção do albergue Santo Antônio. Anos mais tarde, ao lado do albergue, foi fundado o Hospital Santo Antônio, coração das obras sociais de Irmã Dulce.
Sofrendo com problemas respiratórios, Irmã Dulce foi internada no dia 11 de novembro de 1990, deixando-nos grandes lições de vida, como a humildade, a caridade, o serviço, a solidariedade e a partilha. Motivada pela fé em Cristo e animada por uma vida intensa de oração. Faleceu no dia 13 de março de 1992, em sua casa no convento Santo Antônio. Sua beatificação foi realizada no dia 22 de maio de 2011. A celebração reuniu mais de 70 mil fiéis para a coroação da primeira beata nascida na Bahia. A freira passou a se chamar Bem-aventurada Dulce dos Pobres, tendo o dia 13 de agosto como data oficial de celebração de sua festa litúrgica. No dia 13 de outubro de 2019, em uma cerimônia presidida pelo Papa Francisco no Vaticano, Irmã Dulce foi proclamada Santa Dulce dos Pobres, tornando-se a primeira santa brasileira. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer em sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de Santa Dulce dos Pobres e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Pai, como ensinastes à vossa Igreja que todos os mandamentos se resumem em amar a Deus e ao próximo, concedei-nos, a exemplo de Santa Dulce dos Pobres, praticar obras de caridade para sermos contados entre os benditos do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.